Toda vez que me mudo, eu acabo me desfazendo de tantas coisas materiais. Você sabe, aquelas coisas que eu percebo que não preciso mais. É como uma verdadeira limpeza. Passo por tudo e, de repente, não preciso mais de nenhum desses objetos. Às vezes, até dou algo e depois penso: ah, meu Deus, eu realmente precisava disso. Mas logo lembro que, no fim das contas, quem se importa, não é? Quem se importa? Você acredita nisso? Eu me mudei para a casa ao lado da minha antiga casa. Exatamente, para a casa ao lado. Isso é uma loucura, não é? Agora, estou em uma propriedade com 85 acres de pomares, com abacates, laranjas, limões e tudo mais. E o que me impressiona, e nunca me canso, é como a vida, ou o universo, sempre alinha tudo que eu sempre amei. Absolutamente tudo. Como as fogueiras, por exemplo. Esta propriedade tem veados passeando por toda parte. E, vindo da Austrália, onde não temos veados, é incrível acordar e ver esses animais do lado de fora da minha janela. Também há esquilos saltando por aí. Então, sim, foi muito lindo. A mudança foi fácil, absolutamente fácil. E é sempre uma experiência nova, não é? Mas, ao mesmo tempo, você sempre leva consigo a si mesma, para onde quer que vá. E é aí que o trabalho interno se torna tão importante, porque quando você leva sua melhor versão, a vida se torna fabulosa. Agora, sobre o que eu fiquei feliz em deixar para trás, tanto física quanto emocionalmente. Bem, na verdade, eu havia me mudado um ano antes, então já tinha feito uma grande limpeza naquela ocasião. Eu tinha vivido em uma casa enorme por uns 15 anos e foi incrível, porque eu doei praticamente tudo. Perguntava às pessoas: você quer isso? Quer aquilo? E distribuí tudo. Então, essa última mudança foi bem tranquila, pois já tinha me desapegado de muita coisa no ano anterior. O que eu mais amava na casa antiga eram os amanheceres e entardeceres espetaculares, e as laranjeiras ao redor, com suas flores perfumadas, que eram inebriantes. E, Jay, você sabe, as coisas que mais amo na vida são gratuitas. Nada disso pode ser comprado com dinheiro. A casa antiga tinha uma luz linda e era muito especial, mas a nova casa, bem, ela é perfeita. Tem uma lareira, algo que eu amava e que a outra não tinha. Muita luz, laranjeiras, flor de laranjeira e uma vista maravilhosa do oceano. A casa se alinha perfeitamente com tudo que eu sempre quis, como o nascer e o pôr do sol. Eu realmente não me lembro de ter dado muita coisa nesta última mudança, pois na anterior já havia me desapegado de roupas, eletrodomésticos e até churrasqueiras. Eu perguntava às pessoas: você quer um espremedor? Quer isso? Quer aquilo? Dei tudo, absolutamente tudo que amava. Quando me mudei da Austrália para os Estados Unidos, foi um pouco antes do lançamento de O Segredo. Eu vim com apenas 2 malas. Isso foi tudo. Deixei para trás tudo que havia acumulado em mais de 20 anos e vim para cá com apenas 2 malas. Sabia, intuitivamente, que os Estados Unidos seria um lugar onde o segredo brilharia primeiro, e que eu precisava estar aqui. Então viajei com 2 malas e doei tudo que tinha lá atrás. Ah, mas havia 2 coisas que eu não consegui deixar para trás. Uma delas é aquela tapeçaria ali atrás de mim. Você pode ver? Sim, e aquele Buda também. Essas foram as únicas 2 coisas que trouxe comigo, porque eram muito especiais para mim. Mas, no restante, eu sou muito boa em desapegar de coisas materiais. E hoje em dia estou ainda melhor nisso. Principalmente, em relação a coisas materiais, não tenho mais apego algum. Antes, eu tinha um grande apego por coisas materiais, mas aprendi que o apego não nos traz verdadeira felicidade. Agora, tenho esse espaço aberto ao meu redor, e sinto que ele reflete o que eu sinto por dentro. Minha jornada com o maior segredo tem sido exatamente assim: liberdade, espaço e uma profunda confiança na vida. Uma fé total de que a vida está sempre sob controle. Sobre o maior segredo, ele começa com a ideia de que o que nos impede de conhecê-lo é uma crença. Eu amei essa ideia, porque, mesmo com o sucesso incrível de O Segredo, continuei minha jornada em busca de um entendimento mais profundo. O maior segredo é sobre essa crença que nos bloqueia e nos mantém afastados de nossa verdadeira natureza. Essa crença é a de que somos separados, indivíduos isolados, limitados a um corpo e uma mente. A maioria das pessoas se vê como sendo apenas isso: um corpo, uma mente e a história de vida que carregam. Mas a verdade é que somos muito mais do que isso. Estamos vivenciando a experiência de ser humanos, mas, em essência, somos seres ilimitados, eternos. Somos pura inteligência, pura felicidade e amor sem julgamento.
É por isso que a liberdade é tão importante para nós. No fundo, todos buscamos a liberdade, porque ela é nossa verdadeira natureza. Somos infinitos e temos conhecimento total sobre tudo, no momento exato em que precisamos saber. E isso é o que está experienciando essa forma física. A crença de que somos limitados e separados é o que nos mantém presos, mas, na verdade, somos perfeição absoluta. Não estou falando do ego. O ego busca aprovação, quer estar sempre certo e julga constantemente. Mas nossa verdadeira essência é infinita, e isso é o que nos liberta para vivermos plenamente. E assim, nós podemos ter uma vida em que vivemos como seres humanos individuais, experimentando cada momento da existência a partir da perspectiva do ser infinito que somos. E, quando acessamos essa compreensão, a negatividade já não nos afeta e seguimos firmes, independentemente dos acontecimentos ao nosso redor. Essa tem sido minha jornada desde o segredo até agora, em que me dediquei a investigar profundamente, 7 dias por semana, acreditando que se existe uma lei que governa nossa mente, há sempre mais a ser descoberto. Pesquisei em religiões, tradições espirituais, e li milhares de livros. Em 2016, tive uma experiência reveladora em que percebi quem realmente somos. Lembro-me de pensar, por que não vi isso antes? Como pude não perceber? A partir desse momento, uma felicidade intensa surgiu em mim e foi se aprofundando com o passar dos anos. Notei que coisas que antes me incomodavam já não me perturbavam mais. A reatividade à vida foi se dissolvendo. Com o tempo, percebi que o julgamento também se dissolvia e comecei a pensar: está tudo bem. Assim, ao abandonar crenças limitantes, nos tornamos realmente livres e vivemos uma vida que pode ser descrita como paraíso na Terra, ou nirvana. Quando sabemos que somos mais que o corpo, entendemos que nossa essência não morre. A jornada é essa: viver em plena consciência, percebendo a vida sem apego às limitações da mente. É uma transformação profunda que nos traz paz, uma quietude que se reflete em nossa própria essência. Sabe, eu sou pura consciência, e isso é incrível. Eu fico tão feliz em ler algo que fala diretamente sobre isso, como seu livro, que trouxe uma visão tão profunda desse entendimento. Sempre ouvimos que este é o maior segredo, e que leva uma vida para realmente viver e praticar. É fascinante que, apesar de sermos seres livres, nos aprisionamos pensando que mente e corpo nos dão segurança, quando, na verdade, eles muitas vezes são a nossa própria prisão. Isso ficou evidente especialmente no ano passado, quando vimos o quanto a busca por segurança no mundo externo pode ser ilusória, pois tudo ao nosso redor está em constante mudança. A verdadeira segurança, a única que realmente existe, vem de nós mesmas, vem do que somos por dentro. E embora o mundo seja um lugar maravilhoso para desfrutar, a base de tudo é saber quem realmente somos. Uma prática importante, como digo no maior segredo, é acolher as emoções negativas ao invés de resistir a elas. Quando as acolhemos, elas simplesmente desaparecem. Quanto mais aceitamos, menos essas emoções têm força sobre nós. Para isso, acolher significa reconhecer o sentimento negativo sem focar nele intensamente. Quando aceitamos as emoções ao invés de tentar afastá-las, elas se dissolvem, e esse processo se torna cada vez mais leve e natural. A mente é realmente poderosa, e o que descobri é que acolher um sentimento negativo, ao invés de resistir, é uma prática transformadora. Quando um sentimento surge, ao invés de me concentrar nele, eu o acolho, imaginando abraçá-lo como se fosse um amigo querido. É como se estendesse meus braços, permitindo que essa energia passasse, até sentimentos como medo. Descobri que, ao acolher um sentimento, ele enfraquece, e a cada vez que faço isso, a emoção negativa diminui até quase desaparecer. Para começar o dia, a primeira coisa que faço é deitar na cama e tomar consciência, sentindo a liberdade do ser eterno que sou. No início, tinha que me lembrar de fazer isso, mas agora é natural. Encorajo quem quiser experimentar. Ao invés de afastar sentimentos, abrace-os. Permita que eles estejam ali sem tentar mudá-los. Quanto mais dissolvemos essas emoções, maior a felicidade que emerge. Agora, no momento em que abro os olhos, só existe consciência. Sinto essa consciência preenchendo o ambiente, e a alegria me envolve. Costumava me lembrar de ser grata a cada manhã, e até hoje, sempre que algo não flui bem, me volto para a gratidão. Agradeço profundamente por essa compreensão de que somos seres infinitos e eternos, e que ninguém realmente morre. É uma percepção imensa e humilhante. Sei que nada é mais importante do que entender quem realmente somos. Seja daqui a 1000 ou 10.000 anos, nada será maior que isso. É um passo de cada vez, especialmente no momento como o de agora, em que nosso ego e mente enfrentam tantas turbulências e desafios.
É como uma oportunidade de nos voltarmos para quem somos, deixando para trás a ilusão de quem não somos. Ao entender que somos consciência, nossa visão de sucesso e felicidade se redefine. Todos aqueles desejos e sonhos que pensamos nos completar são como um peixe fora d'água. Eles nunca satisfazem porque são construídos para corpo e mente, e não para o que realmente somos. Quando deixamos de nos esforçar tanto e passamos a viver em harmonia com nossa verdadeira natureza, tudo flui naturalmente. A consciência nos revela o caminho mais simples para a felicidade e os sucessos genuínos. Quando reconhecemos que somos além da mente e do corpo, tudo que desejamos vem até nós sem esforço, e o universo dança e canta ao nosso redor. Então, quando começo a observar e investigar, percebo que a mente é apenas uma sequência de pensamentos. Se fossemos nossa mente, cada pensamento que vai e vem levaria um pouco de nós consigo. Mas perceba, estamos conscientes antes que um pensamento chegue e ainda estamos aqui depois que ele vai embora. Como poderíamos ser a mente, então? É a consciência que observa os pensamentos, que não tem consciência por si mesmos. Quando aceitamos isso, a negatividade da mente e do corpo começa a nos afetar menos, pois sabemos que eles não representam quem somos verdadeiramente. Esse entendimento nos ajuda a nos libertar, pois reconhecemos que somos o motorista desse corpo, observando os pensamentos que surgem, mas sem nos identificar com eles. Lester Levenson, mencionado no Maior Segredo, dizia que a mente existe para criar o que desejamos experimentar, nada mais. A mente é uma ferramenta. O problema surge apenas quando acreditamos que ela é quem somos. Quando começamos a despertar desse sonho, tudo muda. Sentimos uma leveza, liberdade, felicidade e vemos a vida como milagrosa. É uma experiência que transcende a compreensão mental e nos coloca em sintonia com a essência mais verdadeira de quem somos. As pequenas coisas que antes passavam despercebidas agora me deixam maravilhada com sua beleza e amor, como um pôr do sol. Lembro de já ter ouvido pessoas falarem sobre isso e pensar: eu só preciso pagar minhas contas, sabe? Mas, com o despertar, tudo muda. Sinto-me livre de condicionamentos e limitações. E esse processo não precisa ser um evento grandioso. Muitos pequenos despertares ao longo do caminho vão tornando tudo mais leve e livre. Ao observar as crenças e ver o que não somos, surge essa sensação de liberdade plena e consciência. Uma prática que considero transformadora é colocar de lado, mesmo que temporariamente, toda a identificação com o corpo, a mente e a história pessoal. Quando deixo a mente e o corpo de lado, fica apenas a consciência, uma presença silenciosa e atenta. Pergunto-me várias vezes ao dia: estou consciente? E, aos poucos, essa consciência passa a estar sempre presente, colocando a mente em segundo plano. A vida então flui com leveza, paz e felicidade. Para quem busca praticar isso, recomendo cultivar a atenção constante na consciência e ir além dos desejos da mente e do corpo. Afinal, o verdadeiro propósito está em viver como quem realmente somos, além das limitações do corpo e da mente. Enquanto a consciência se torna nossa realidade principal, passamos a experienciar a vida de uma forma tão completa que até os desafios se transformam. A consciência nos oferece algo imutável dentro de nós, que não depende do que pensamos, sentimos ou até mesmo do que acreditamos. E é incrível, porque isso nos permite observar cada emoção, cada reação sem sermos definidos por elas. Passamos a testemunhar nossa própria existência, nossos desejos e nossas histórias sem apegos. Ao fazer isso, descobrimos uma paz além de qualquer condição exterior. É como se todas as ansiedades e tensões que antes ocupavam a mente simplesmente desaparecessem, e surge a liberdade de responder à vida com verdadeira autenticidade. Essa liberdade revela uma energia pura, uma força que não oscila, não se perde, e não se fragmenta, porque não depende de pensamentos, corpo ou qualquer definição da mente. A prática de permanecer nesta consciência transforma nosso modo de ser no mundo. Quando estamos enraizadas nisso, tornamo-nos observadoras das emoções e dos pensamentos, mas também de nossas reações. Não significa que deixamos de sentir ou pensar, mas que nossas experiências fluem sem se prenderem em quem somos. É como ver a vida se desenrolando como um espetáculo, e a cada momento nos surpreendermos com o milagre de estar totalmente presentes para tudo o que é. Ao nos ancorarmos na consciência, começamos a perceber que nossa experiência com o mundo muda profundamente. Em vez de vivermos guiadas pelo turbilhão constante de pensamentos e preocupações, passamos a reconhecer que somos algo anterior a tudo isso, algo eterno e inabalável. Esse reconhecimento vai além do nível intelectual. Não se trata de simplesmente pensar que não somos nossos pensamentos, mas de vivermos essa verdade a cada instante. É um estado de presença em que a paz se instala naturalmente e preenche nosso ser. Quando despertamos para essa consciência,
vivenciamos algo que é difícil descrever em palavras, uma sensação de leveza e de clareza. A partir desse lugar, nossos relacionamentos, nossos objetivos e até mesmo as pequenas experiências diárias, como observar um pôr do sol ou sentir a brisa no rosto, tornam-se profundamente significativas. No entanto, o sentido dessas experiências vem não de alguma expectativa, mas de nossa própria completude. Já não precisamos que algo aconteça para sentirmos felicidade, pois estamos plenas. Muitas vezes, passamos a vida acreditando que precisamos alcançar alguma coisa, que precisamos adquirir mais conhecimento, mais experiências, mais bens para finalmente sermos completas. Mas quando começamos a despir essas camadas, como descascar uma cebola, camada por camada, percebemos que tudo o que acumulamos na mente e no corpo não define quem somos. Não é o conhecimento, não são os títulos, nem as experiências passadas que trazem liberdade. Pelo contrário, a liberdade vem ao soltarmos cada uma dessas identificações, ao entendermos que não somos nada disso. Esse processo de desapego também envolve desaprender. Há tanto condicionamento em nossa sociedade, em nossa cultura e em nosso modo de viver que, sem percebermos, acabamos construindo uma identidade baseada na busca externa, nas posses, nas opiniões dos outros. Quando, no entanto, nos damos o espaço para questionar, estou consciente? Como mencionei antes, abrimos a porta para a percepção de nossa verdadeira essência. Essa pergunta simples, estou consciente? Leva imediatamente ao espaço de consciência, onde todas as construções mentais podem ser vistas e dissolvidas. Praticar a consciência é, em muitos sentidos, um ato de rendição. Não é uma prática de luta, de esforço ou de disciplina árdua, mas sim de entrega. É aceitar o momento como ele é, sem resistência, sem o impulso de mudá-lo. Assim, percebemos que os pensamentos podem vir e ir, mas nós, como consciência, permanecemos inalteradas. Passamos a compreender que a mente é uma ferramenta poderosa, sim, mas apenas isso, uma ferramenta. Ela não é quem somos. Esse entendimento nos proporciona uma liberdade sem precedentes, pois deixamos de nos identificar com tudo o que nos limita. Com a prática, esse estado de consciência se intensifica, tornando-se mais acessível em qualquer circunstância. O que inicialmente era uma pequena abertura torna-se uma porta ampla para nossa verdadeira natureza, a liberdade plena. Nos momentos de dificuldades ou emoções intensas, a prática de observar a consciência nos lembra que esses sentimentos e pensamentos são passageiros, como nuvens que atravessam o céu, mas o céu, a nossa consciência, permanece intocada. Uma das grandes belezas de viver em consciência é que ela nos permite apreciar as coisas mais simples da vida. A sensação do corpo, a luz que entra pela janela, o som de uma música. Tudo isso ganha uma nova dimensão. Quando estamos profundamente conscientes, sentimos a vida em sua forma mais pura e percebemos que estamos completas apenas por sermos. A busca incessante por realizações externas perde o sentido. A felicidade não é mais uma meta ou uma recompensa, mas sim uma qualidade natural de nossa essência. É importante lembrar que esse despertar para a consciência não é algo que ocorre de uma vez por todas. É um processo, uma prática que se aprofunda e se expande ao longo do tempo. No início, pode parecer desafiador manter-se consciente em meio às demandas da vida cotidiana, mas a prática consistente transforma essa percepção em algo mais constante. Começamos a perceber que, mesmo em momentos desafiadores, podemos nos conectar com essa presença interior. Assim, qualquer experiência se torna uma oportunidade de voltar a quem realmente somos. Há um fluxo natural que emerge quando nos alinhamos com essa consciência. As ações deixam de ser reações automáticas ou impulsos condicionados. Elas surgem de uma fonte de paz e clareza. As respostas à vida tornam-se mais harmoniosas, mais gentis. Esse alinhamento nos leva a viver de forma mais autêntica e menos reativa, pois sabemos que a essência de quem somos não é afetada por circunstâncias externas. E isso é algo que todos podemos experimentar. Não há nada que precise ser adicionado, nada que precise ser conquistado. Somos já inteiramente conscientes. O que precisamos é apenas lembrar. Ao praticarmos essa presença, dia após dia, eventualmente atingimos um estado em que a consciência se torna a nossa realidade primária. A mente, em vez de dominar, passa a ocupar um lugar secundário. Isso não significa que deixamos de pensar, mas que os pensamentos perdem o poder de nos definir ou de controlar nossa experiência. Assim, ao permanecermos conscientes, conseguimos viver com mais leveza, com mais alegria. Há um espaço de paz que nos acolhe e nos sustenta, independentemente do que esteja acontecendo ao redor. Essa paz é um direito natural de todos. Ela está acessível a cada um de nós, bastando que nos conectemos com essa essência que nunca se altera, que nunca se perde.
A vida em consciência é um convite para explorarmos nossa verdadeira natureza, para vivermos cada momento como um milagre, para deixarmos para trás as limitações e os medos que costumavam nos definir. É um caminho de liberdade interior, onde descobrimos que nada falta e que tudo que buscamos já está presente em nossa essência. Ao viver dessa maneira, cada experiência, por mais comum que pareça, transforma-se em uma expressão de plenitude e de amor. Com certeza, viver no agora é sobre estar totalmente presente, sentindo e percebendo cada instante sem deixar que a mente traga preocupações sobre o passado ou o futuro. Essa prática nos tira da narrativa constante dos pensamentos, permitindo que a vida se revele em sua essência mais autêntica. Para aprofundar essa prática, podemos focar nas sensações físicas do momento, o que vemos, ouvimos, sentimos no corpo. Ao invés de julgar ou interpretar o que surge, nós apenas observamos, deixando cada pensamento ou emoção passar sem nos apegarmos. Também nos ajuda a perceber que estamos sempre em um processo de renovação, onde cada instante é uma oportunidade de experimentar paz e contentamento incondicional. Estar plenamente presente é um estado de entrega total ao momento. No agora, você se desconecta da necessidade de se identificar com os pensamentos e sentimentos que surgem e encontra um espaço interno de liberdade. Isso não significa ignorar os desafios da vida ou ser insensível aos sentimentos, mas sim perceber que há uma separação entre o que acontece em sua mente e quem você realmente é. Pense, por exemplo, em como muitas vezes ficamos presos no passado. Pode ser que memórias de algo que nos magoou continuem aparecendo, como um ciclo sem fim. Cada vez que permitimos que o passado tome conta, damos energia a esses pensamentos, e eles afetam nossa felicidade atual. Contudo, ao trazer a atenção para o presente, não somos mais controlados por essas memórias. O agora cria uma tela em branco, um espaço novo onde você pode responder à vida sem repetir velhas reações. Na prática, viver no agora é um exercício de observar os pensamentos como se você estivesse de fora, sem se envolver emocionalmente com eles. Se surgirem dúvidas ou críticas internas, acolha-os com gentileza, mas não se identifique com eles. Quando nos vemos como a testemunha dos pensamentos, e não como os próprios pensamentos, descobrimos que somos o espaço onde eles ocorrem, não os pensamentos em si. Além disso, a consciência do agora nos permite experimentar cada momento com total presença e intensidade. Você já parou para observar a beleza de um pôr do sol sem pressa, deixando que cada detalhe daquele instante entre na sua consciência sem distrações? Cada cor, cada sensação, cada mudança no ar pode ser uma forma de redescobrir a vida. Quando você experimenta o agora sem interferências, mesmo as situações mais simples se tornam ricas em significado e beleza. Essa é a mágica do momento presente. Ele transforma o ordinário em algo extraordinário. Uma das grandes chaves para cultivar o agora é a aceitação incondicional. Aceitar não significa concordar com tudo, mas sim reconhecer que, neste exato momento, as coisas são como são. Ao parar de lutar contra a realidade, diminuímos o sofrimento mental e emocional que tantas vezes nos desgasta. Assim, conseguimos fazer escolhas mais conscientes e efetivas, porque nossa mente está clara e sem as influências dos condicionamentos do passado. Outro aspecto essencial do viver no agora é a compaixão por si mesma. Muitas vezes, ao explorar o presente, podemos perceber julgamentos que fazemos a nós mesmas, como se estivéssemos sempre aquém do que deveríamos ser. Quando cultivamos a presença, podemos ver esses julgamentos com curiosidade e gentileza, e então deixá-los ir, porque no presente somos completas e inteiras, sem necessidade de preencher qualquer expectativa. A simplicidade também é uma aliada poderosa do momento presente. Muitas vezes, complicamos excessivamente a vida, criando camadas de expectativas e ideias sobre o que deveríamos estar fazendo ou onde deveríamos estar. Porém, no agora, tudo o que precisamos já está aqui. As respostas, o contentamento e até mesmo a paz que tanto buscamos são acessíveis quando estamos plenamente presentes. E a simplicidade de observar nossa própria respiração, de sentir nossos passos, ou de saborear uma refeição são maneiras de encontrar beleza em coisas pequenas e alcançar um estado de completude. Viver no agora é também um ato de coragem, pois exige que abandonemos o controle sobre o futuro. Queremos nos assegurar de que o amanhã será bom, que os desafios serão resolvidos, e que tudo sairá conforme o planejado. Mas a verdade é que o futuro nunca é algo que possamos controlar, apenas o momento presente é real. Quando aceitamos isso, começamos a sentir uma grande liberdade, pois entendemos que tudo o que precisamos fazer está ao nosso alcance neste exato momento. Em um sentido mais profundo, viver no agora é reconhecer o eu sou, a presença de pura consciência que observa tudo. Essa consciência, esse estado de ser que está além dos pensamentos e sentimentos, é eterno. Não é tocado pelo tempo,
pela dor ou pelas circunstâncias. Então, quando vivemos no agora, tocamos a dimensão mais pura do ser, aquela que é constante e que proporciona paz e alegria inabaláveis. Uma prática interessante para viver no agora é explorar o silêncio. Muitas vezes, o silêncio é algo que evitamos, preenchendo a vida com ruídos e distrações. Mas, quando abraçamos o silêncio, encontramos um espaço fértil para nos reconectar com quem realmente somos. É no silêncio que a verdade sobre o momento se revela, sem interferência da mente tagarela. Nesse estado, sentimos uma conexão mais profunda com tudo ao nosso redor, percebendo que somos parte de uma grande unidade. Em resumo, viver no agora é uma escolha contínua de estar presente, de desapegar-se de velhas histórias, de não se identificar com os pensamentos e de se conectar com o momento presente como ele é. É um retorno a um estado de paz, onde os altos e baixos da vida perdem sua força sobre nós. Quando vivemos no agora, descobrimos que a vida tem uma fluidez e uma harmonia naturais. É um despertar para a verdadeira liberdade, onde encontramos a nós mesmas em nossa forma mais pura e completa. Ao continuarmos na prática do agora, percebemos que essa aceitação incondicional nos guia não só para um estado de paz, mas também para um profundo autoconhecimento. A prática de aceitar as coisas como são não é uma rendição passiva. Pelo contrário, trata-se de uma atitude ativa de olhar para a realidade com clareza e coragem. Isso nos permite observar o que realmente está ao nosso redor e dentro de nós, eliminando as ilusões que criamos na tentativa de fugir daquilo que nos incomoda. Essa aceitação também tem um impacto poderoso em nossas relações. Quando estamos presentes, sem expectativas irreais ou projeções do passado, conseguimos ver o outro como ele realmente é, sem as lentes de julgamentos ou suposições. Em um relacionamento, viver o agora significa estar verdadeiramente com o outro, escutando, sentindo, sem interferências do que gostaríamos que ele fosse. Permitimos que o outro exista em sua própria autenticidade, enquanto nós também assumimos a nossa. Isso cria um campo de respeito e empatia que fortalece as conexões e nos ajuda a estabelecer laços mais saudáveis e significativos. Além disso, viver no presente implica que deixemos de lado as mágoas e os ressentimentos, pois eles pertencem ao passado e só têm poder sobre nós quando os trazemos ao agora. Ao praticarmos o desapego dessas emoções e memórias, libertamos nosso coração de um peso desnecessário, permitindo que ele se abra para novas experiências, novas pessoas e novas possibilidades de crescimento. Essa liberdade emocional é um dos grandes presentes do momento presente, pois ela nos dá o poder de renovar nosso estado interior e nossas relações constantemente. Outro elemento transformador de viver o agora é a prática da gratidão. Quando estamos plenamente presentes, cada pequena coisa que vivemos pode ser motivo de agradecimento. A simples sensação do sol na pele, o som dos pássaros, o sorriso de alguém que amamos ou o sabor de uma refeição deliciosa tornam-se experiências ricas e preciosas. Ao nos permitirmos apreciar essas coisas sem a pressa do futuro ou o peso do passado, cultivamos um estado de gratidão que não depende de grandes acontecimentos para existir. A gratidão, então, deixa de ser um ato pontual e se torna uma forma de viver. A prática da gratidão nos leva naturalmente a um estado de alegria, porque, no presente, sempre há algo pelo qual agradecer. Mesmo em situações desafiadoras, conseguimos encontrar algo que nos nutre. Esse estado de alegria não é eufórico ou baseado em um ideal. É uma alegria tranquila, que surge do simples fato de estarmos aqui, de sermos parte desse momento, exatamente como ele é. Essa alegria se torna uma força interior que nos apoia, mesmo quando enfrentamos adversidades. Para aprofundar ainda mais a vivência do agora, podemos também recorrer a práticas meditativas. Meditar é um exercício de presença que nos convida a observar nossos pensamentos sem nos envolvermos com eles. Ao meditarmos, conseguimos ver a dança constante dos pensamentos e emoções que surgem e desaparecem, e isso nos mostra que, por mais intensos que sejam, eles são transitórios. Aprendemos a observar, sem resistência ou apego, cada onda de pensamentos que passa, sabendo que somos o oceano que os contém, mas não as ondas em si. Quando estamos presos ao desejo de que tudo saia conforme planejado, criamos sofrimento, porque estamos em constante expectativa e controle. Ao vivermos o agora, entendemos que tudo está em constante mudança e que as coisas nem sempre saem como queremos. Esse entendimento traz uma aceitação tranquila, onde conseguimos nos adaptar com mais facilidade e aprender com cada experiência, sem tentar forçar uma direção específica. Esse desapego também nos ensina que o que buscamos externamente, como validação, sucesso ou segurança, muitas vezes já existe dentro de nós. Quando estamos presentes, percebemos que não precisamos alcançar nada para nos sentirmos completas. A sensação de completude é inerente ao estado de presença, pois é no agora que encontramos a verdade de quem realmente somos,
além das definições sociais ou das exigências que colocamos sobre nós mesmas. É um estado de ser, onde somos livres para apenas existir, sem nos justificar. Ao continuar cultivando essa prática, notamos que até mesmo os momentos mais desafiadores se transformam. A dor e as dificuldades passam a ser vividas com menos resistência e mais aceitação. Isso não significa que não sentimos a dor ou o desconforto, mas sim que não adicionamos um peso extra a eles, não nos identificamos com o sofrimento. Podemos observar as situações difíceis com um olhar mais compassivo e menos apegado, permitindo que o tempo cure e transforme esses sentimentos. No cotidiano, essa prática pode se manifestar de maneiras muito simples. Ao lavar a louça, por exemplo, em vez de deixarmos a mente vagar para pensamentos de preocupação ou pressa, podemos simplesmente focar na água que corre, no som dos pratos, na sensação de limpeza. Ao fazer uma caminhada, em vez de pensar em destinos ou tarefas, podemos apenas observar o movimento dos nossos pés, o toque do vento no rosto, a paisagem ao redor. Essas pequenas práticas nos ancoram no agora e nos mostram que a felicidade não está em lugares distantes, mas em cada ação que fazemos com presença. Conforme aprofundamos essa presença, notamos que a mente começa a se aquietar naturalmente. O barulho dos pensamentos diminui, e surge um espaço interno onde experimentamos paz e clareza. Esse espaço é o verdadeiro eu, aquele que está sempre lá, mas que muitas vezes ignoramos devido ao ruído mental. Ao acessarmos esse estado, descobrimos que somos mais do que nossas experiências, pensamentos ou sentimentos. Somos a consciência que observa tudo isso com serenidade e sabedoria. Viver no agora, portanto, é um ato de constante aprendizado e redescoberta. É uma jornada em que nos despimos das camadas que acumulamos ao longo do tempo e retornamos ao nosso estado mais autêntico. A cada momento em que escolhemos estar presentes, escolhemos a liberdade, a paz e a verdade de quem realmente somos. Esse processo não é instantâneo e exige prática, paciência e compaixão, mas os frutos que ele traz são profundos e duradouros. Em última análise, viver no agora é o convite para uma vida mais leve e mais plena. É reconhecer que, em cada instante, temos a oportunidade de recomeçar, de ver a vida com olhos novos e de nos permitir ser quem somos sem restrições. O agora é o espaço onde todas as possibilidades se encontram, onde todos os potenciais estão presentes. E ao nos permitirmos viver nesse estado de abertura e aceitação, transformamos a nossa experiência de vida em uma verdadeira celebração. Se você chegou até aqui, comente. Eu sou a frequência do amor, da prosperidade e da gratidão. Venha fazer parte da Academia Mente Poderosa e transforme sua vida. Aqui você terá acesso exclusivo ao Diário da Gratidão, uma ferramenta poderosa para cultivar a gratidão todos os dias. A cada novo amanhecer, você será guiado por vídeos diários com exercícios práticos que vão ajudá-la a incorporar a gratidão em cada aspecto da sua vida. Tudo isso de forma fácil e acessível, diretamente do seu celular ou notebook. Você poderá registrar seus agradecimentos e acompanhar seu progresso. Além disso, temos a nossa incrível comunidade Juntos Somos Mais Fortes, um espaço dedicado ao apoio mútuo e à superação de desafios. Lá, você encontrará vídeos e conteúdos voltados para questões que muitas pessoas enfrentam no dia a dia, como traumas, ansiedade, baixa autoestima e muito mais. Mesmo que esses desafios não façam parte da sua realidade no momento, esses materiais são valiosos para que você possa apoiar e orientar alguém que precise de ajuda. A comunidade está sempre ativa e pronta para interagir e oferecer suporte para que ninguém se sinta sozinho nessa jornada. Na área de meditação, você terá acesso a vídeos exclusivos de afirmações positivas e meditações guiadas, pensadas para fortalecer o seu eu interior. Essas práticas são essenciais para ajudá-la a encontrar paz, relaxar e se desconectar das distrações do dia a dia, especialmente antes de dormir. E o melhor de tudo, sem interrupções de propagandas. Aqui, o foco é 100% no seu bem-estar. Também oferecemos uma rica biblioteca de conhecimento com cursos, e-books e vídeos exclusivos, todos projetados para aprofundar o seu autoconhecimento e acelerar seu crescimento pessoal. Esses conteúdos são cuidadosamente elaborados para ajudá-la a desenvolver habilidades que a tornarão mais confiante, equilibrada e preparada para alcançar seus objetivos. Mas não para por aí. Sabemos que para crescer e prosperar, é fundamental estar cercada por pessoas que compartilham do mesmo propósito. Por isso, promovemos uma live mensal exclusiva, onde nossa comunidade se reúne para discutir temas fundamentais sobre prosperidade, sucesso, autoconhecimento e muito mais. Esse é o momento de aprender juntos, compartilhar experiências e se fortalecer mutuamente, dando todos os passos necessários rumo à sua melhor versão.
E por tempo limitado, você pode aproveitar tudo isso por um preço promocional imperdível, menos de R$ 2 por dia. Sim, por menos de R$ 2 diários, você terá acesso a conteúdos transformadores, ao Diário da Gratidão, suporte da nossa comunidade e muito mais. Essa é a oportunidade perfeita para embarcar em uma jornada de autodescoberta e prosperidade. Não perca essa chance de mudar sua vida para melhor. Te esperamos para essa jornada transformadora. Inscreva-se agora mesmo na Academia Mente Poderosa através do link na descrição e comece a trilhar o caminho para o seu verdadeiro potencial.